Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, galera! Beleza pura com vocês? Que coisa boa! Aqui quem vos fala é o seu professor Otoniel Linhares para mais uma aula nossa. E, é claro, nessa aula nós estamos falando de quê? É o nosso momento, aula e formação, é tudo, né, professor? Exato, porque nós vamos estar falando sobre atualidades de julho. Julho acabou. Puf! Eita, agora nós entramos aonde? Entramos no ano de agosto. Ah, meu Deus do céu, professor. É verdade, galera. Agora estamos no ano de agosto. Nem o mês de agosto, é o ano de agosto. O agosto é um ano inteiro. Mas é um ano bom. É um período bom, um mês que você vai estudar bastante. Mas e o que passou, professor? Caraca, professor. Que tensão esse mês de julho. Pessoal, julho foi muito tensionado. A gente teve muita coisa rolando no mês de julho. Demais, hein? Ave Maria, demais, demais. Mas eu quero aproveitar para você também só informá-lo, tá, pessoal? Para você depois não ficar pegar ninguém aqui no susto, não. Os nossos primeiros 25, 30 minutos, mais ou menos, aqui, vamos estar falando, vou deixar disponível aqui no YouTube, tá? No nosso canal da Tribo Concurso, para vocês, no nosso Tribo Concursos, o material. Você vai estar vendo essa aula, vai ficar disponível, você vai estar interagindo aqui comigo, participando, enfim, estamos juntos. Agora, depois desses primeiros 25, 30 minutinhos, eu já vou para o nosso canal exclusivo, tá bom? Então, somente para assinantes do Tribo Concursos que vai poder acompanhar com a gente, somente os assinantes. E aí você pode ver as atualidades do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tudo de novo. Por quê? Redação, questões, vários concursos estão cobrando esse assunto. Então, vai ficar esse critério. Aqui, ó, na descrição desse nosso vídeo, já fica essa dica, na descrição do nosso vídeo tem várias informações para vocês sobre isso. Eu quero me tornar assinante. Beleza, vem com a gente. Eu quero saber. Tem aqui a informação. Então aqui tem os contatos do pessoal da Tribo Concurso. Eu quero que você fique atento, participe, fique à vontade aqui conosco. E além disso, também quero convidar vocês a participar, a estarem no Instagram do Tribo Concurso. Se você não está lá, entra aí. @Tribo Concursos, tá bom? Se você também, fica à vontade, participar. Professor, eu quero conhecer também o Instagram do senhor. Vou botando aqui junto, tá? Então você vai entrar lá no Radar, tá? Isso aqui sou eu, Radar Atualidades, tá bom? Então você vai ter esse outro momento também. Além do nosso Instagram da Tribo, você vai ter o Instagram também do professor Otoniel Linhares, @Radar Atualidades. Vem seguindo, sempre tem dica boa, sempre tem coisa de atualidades lá. Então você tem mais um caminho de comunicação comigo, seu professor Otoniel Linhares, beleza? Pessoal, como eu estava falando, aconteceu vários fatos nesse
mês de julho e bastante agitado, né, pessoal? O mês acabou agitado, tivemos o contexto do tarifaço, a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Vou falar, professor? Vou falar de tudo isso aqui. Além disso também, o tarifaço ele foi adiado, ele foi jogado um pouquinho mais para frente. Primeiro, não, vai ser dia 1º, vai ser dia 1º, aquela coisa toda, Trump. Aí o Trump foi lá, dia 31, assinou, falou, vai valer daqui a 6 dias, 7 dias, 6 de agosto vai começar. Aí depois falou, não, vai ser lá para o dia 7 de agosto, porque ele não só do Brasil, mas de outros países do mundo também, ele jogou um pouco mais para frente. O México, por exemplo, já empurrou para 90 dias, já está sendo feito alguns discursos e bate-papos ali com algumas reuniões diplomáticas com a equipe diplomática do Brasil, equipe econômica do Brasil também, então tá tendo conversa, né, pessoal? Tá tendo conversa. Agora, é claro, a perspectiva é que o Lula não vá lá nos Estados Unidos para conversar com o Trump, mas sim, de repente, só dar uma ligada e falar, opa, valeu, presidente Trump, ok, obrigado, estamos aqui à disposição. Porque vocês viram que quando o Trump, quando vai lá para conversar com o Trump, ele faz um circozinho, né? Ele coloca ali, ele sacaneia, humilha, ele humilhou o presidente Zelensky, humilhou o presidente sul-africano também, colocou uns vídeos lá de mais de 15 anos atrás só para sacanear. Ou ele tá sacaneando, ou ele está sendo mal assessorado, ou ele é perturbado mesmo. Enfim, é um conjunto de situações ali nos Estados Unidos. Mas o fato é, soberania. Ninguém pode mexer na soberania de outro país, né, galera? Isso é uma questão de bom senso, tá, pessoal? Ninguém pode mexer na soberania de outro país. O outro país ele tem que fazer, ele faz as suas coisas aqui dentro. O Brasil tem sua lei, tem seu direito, tem seu Congresso. Nós temos os 3 poderes que se virem. Eles que lutem entre eles, eles que façam o melhor aqui dentro. Agora não podemos ter interferência externa, né, turma? Aí pegou. Isso pega. Nós nos tornamos independentes quando mesmo? Pois é, nossa independência foi 7 de setembro de 1822, né? E quem era nós nos tornamos independentes de quem? De Portugal, né? Então isso que a gente tem que pensar, pessoal, soberania. Porque se um país interfere no outro país, aí acabou, não tem mais soberania. Aí vamos voltar para a colônia, neocolonialismo. Então isso é importantíssimo. E outra, nós temos os poderes funcionando aqui dentro do Brasil. É claro isso. Tem ali os seus pontos, mas isso eu vou comentar já, só para dar uma contextualizada. Bem, o que são os fatos de atualidades? Para quem já pega aqui com a gente, já está acostumado, já está aqui inserido com a gente constantemente dentro do Atualidades do Mês que temos, né? Cada mês eu tenho atualidades aqui comigo, e sabe que eu gosto de lembrá-los que a gente fala de economia, a gente fala de política, a gente fala de saúde, tecnologia, a gente fala de meio ambiente, relações internacionais no todo. Eu sempre gosto de contextualizar tudo para vocês. E não é diferente agora, né? Então vamos falar um pouquinho sobre economia, choque externo e fragilidade nesse mês de julho. Julho de 2025, gente, foi marcado por um verdadeiro teste de resistência econômica para o Brasil. Internamente, a inflação permanece acima da meta, a inflação está alta. Externamente, o tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros intensificou incertezas comerciais com impacto direto no setor exportador e nas projeções do PIB. PIB, Produto Interno Bruto. Então, ou seja, mexeu com tudo, né? Porque o Brasil ele trabalha com commodities. Commodities são produtos comercializados no mundo inteiro. Estou falando de soja, estou falando de minério de ferro, estou falando de petróleo. Estou falando do contexto do que nós temos no algodão, o suco de laranja, suco de laranja lá que está dando aquele rebu danado nos Estados Unidos, a gente também, é a gente que vende para os caras. Tanto que o suco de laranja ficou fora do tarifaço. Trump é bobo, mas nem tanto, né? Fala, cara, e o suquinho de laranja aqui da vida do americano? Os caras lá nos Estados Unidos são tão assim doidos com suco de laranja, que aqui a gente compra suco de laranja de 1 litrozinho, né? Não, lá em garrafão de 5 litros, pra você ter ideia. Garrafãozão de 5 litros mesmo. Tanto isso, outro contexto interessantíssimo, você não tem garrafão de água aqui de 20 litros, lá tem garrafão de 20 litros de suco. Tem norte-americano lá, tem gente dos Estados Unidos, habitantes, pessoas norte-americanas ali, que não tomam água não, tomam só suco de laranja. O Trump é um deles, né, professor? O bicho é meio laranjão, amarelado. Suco de laranja com cenoura, ele. Aí é outro contexto. Mas, de qualquer forma, pessoal, nós temos um cenário aqui no Brasil econômico que foi bastante tenso em julho, mas e continua, se estende até o contexto de agosto. E eu pontuei algumas ideias. Por exemplo, a Selic, que é a taxa de juros, para quem não lembra, né? Isso aqui é o mesmo que eu falar de taxa de juros, né, professor? Isso, exatamente. Nós temos a Selic, nossa taxa de juros, ela foi mantida em 15%.
O Banco Central interrompeu o ciclo de alta das taxas básicas de juros iniciado em 2024. O que significa isso? Significa que o Banco Central estava aumentando todo mês, certo? Chegou no platô, chegou no patamar deles, 15%. Não vamos segurar, não vamos aumentar, não. Pode ser que aconteça uma eventualidade, mas a priori chegou a 15%. A perspectiva é que haja uma redução. Então, professor, exatamente, tá? A decisão visa preservar a estabilidade monetária diante de pressões inflacionárias e do cenário externo adverso. Tá? E, lembrando, a inflação acumulada de 12 meses ainda está acima da meta de 3%. Aí tem esse lance da inflação também, né, professor? Sim, galera. Então, a inflação, o nosso salário não foi reajustado de acordo com a inflação. Então, você tem os juros lá em cima, é difícil questão de crédito no Brasil, e você também tem a inflação ali, ó, pegada. A autoridade monetária sinalizou que a taxa deverá permanecer elevada até pelo menos o primeiro semestre de 2026. Isso já é uma projeção, que até o ano que vem você ainda vai ter uma taxa de juros elevadas. Lembrando, ano de 2026 é ano de eleição. E aí, galera, o presidente, ele quer fazer suas firulas, né? Todo presidente quer isso. Quer aparecer. Vamos ver como é que vai ser. E aqui na imagem eu coloquei para vocês, ó, uma leve escalada de março, tá vendo? Ó? Deste ano mesmo, tá bom, gente? Então você pega, ó, 14,25 e vai subindo, ó. 7/5, 18, chegamos ao platô de 15 e permanecemos no platô. Agora, 30/7. O mês já tinha ido embora mesmo, né? Então, ou seja, taxa de juros mantida ao contexto de 15%. Então, pessoal, com juros elevados, fica difícil você ter crédito no mercado, na praça, e os preços também dão uma travada em algumas coisas. Agora, tem alguns vilões, como entre esses vilões, o contexto, por exemplo, do combustível. Esse é um vilão danado para a gente. E a cesta básica acaba sendo também. O PIB, gente. O PIB são a soma das riquezas, né, professor? Sim. Então, nós temos aqui, ó, revisado para 2,3, de 2,3 para 2,5. Então, professor, possivelmente o PIB vai ficar dentro dessa jogadinha aqui, né? Vai. 2,3, 2,5 de crescimento. A previsão oficial para o crescimento em 2025 foi levemente revisada para cima em julho, mas o FMI alertou que a continuidade de tarifas americanas pode representar a perda de até 1,4 percentual no crescimento, tá? Lembrando que quem é o FMI? Fundo Monetário Internacional. Então o FMI fala, ó, cuidado, alerta, porque a coisa pode pegar aí também. Não tá fácil não, né, pessoal? Não tá fácil para ninguém. Então, nesse contexto, o Brasil ele pode perder dinheiro, sim, até o final do ano. E aí o tarifaço, né, pessoal? Tarifa dos Estados Unidos. 50%, ó, dos Estados Unidos, tarifa de 50% dos Estados Unidos. Exportações em alerta. Então, um pouquinho desses impactos aí, ó, containers parados, pedidos cancelados e efeitos na economia. Café, carne, aeronaves, tudo mexeu. É claro que a Embraer, aeronaves aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, as aeronaves que eu botei bem aqui, a Embraer, ela é uma empresa mista, trabalha com contexto privado, obviamente, maior parte do capital privado. Ela já foi lá e negociou com o mercado norte-americano mesmo. Os caras foram lá, bateram na porta, ó, vamos conversar, vamos jogar aqui as cartas. E o empresariado do mercado de aviões norte-americanos falou, olha, Trump, é o seguinte, cara, você é empresário também, a gente votou em você, isso aí eu tô pegando já os republicanos batendo na mesa, né? A gente apoiou você e agora você tem que apoiar a gente. Tudo bem, não sei o que está rolando aí no Brasil, vocês aí, politicamente, mas economicamente, tipo assim, nós votamos em você, não foi para isso, não. A gente quer continuar ganhando dinheiro e prosperando nos Estados Unidos também. Trump, tira a aeronave, tira as aeronaves desse tarifaço seu. Não mexe com isso, não. Quer mexer, mexe com outras coisas aí, mas não mexe com isso, não. Mexe não, porque aqui vai mexer no nosso bolso e vai mexer no seu bolso também. Aí o Trump, opa, deixa eu recuar dessa história aqui. Exatamente foi o que ele fez. Ele recua,
né, ali a pedido das organizações, dos grupos que estavam com ele, e vem com tudo para outros cenários. Aí, é claro, ele atacou outros cenários, o café, tá, o suco de laranja também não mexeu na taxação, deixou quieto, né? Então, ou seja, é aquele estado que a gente fala, né? A formiga sabe a folha que corta. E quem manda? É o empresariado, gente, é o sistema capitalista, nesse caso. E eu destaquei esses pontos, ó. Tarifa de 50% sobre exportações brasileiras, medida afeta 35,9% do total exportado ao mercado norte-americano. Então nós temos 35,9% de exportações ao mercado norte-americano, né? Sim, setores mais atingidos, ó. O aço, o alumínio, carne bovina e café, exatamente. Esses foram os mais atingidos. Lembrando a vocês também, claramente, que o Brasil é um grande vendedor de café, grande exportador de café para os Estados Unidos. O aço e o alumínio, a gente vai reconectar, né, reconciliar e refazer essa conexão. Vamos ter que reconectar essa rota. E, claro, nós temos quem? Nós temos a China, que é um grande comprador desse material nosso. E a China está no mesmo barco que a gente, né, professor? Sim, barco dos BRICS, né? Então tem que ajeitar. Produtos como aviões, suco de laranja, semicondutores foram parcialmente isentados após intensa negociação. E aí a gente fala, essa intensa negociação partiu do grupo de empresariado, que eles foram lá, bateram na mesa e falaram, olha, ajude a gente. Mas nesse sentido que eles falaram diretamente com o empresariado também norte-americano. Eles não são bobos, né, galera? Exatamente. E o governo brasileiro planeja subsídios emergenciais e a criação de linhas de crédito específicas para exportadores. Então, gente, isso aqui é um paliativo. Esse último ponto aqui, ó, esse último ponto que eu destaquei ali, ó, ali, opa, esse último ponto é um paliativo. Tá? Isso aqui é um paliativo. Paliativozinho para, olha, vamos ajudar vocês, vamos entrar com subsídios, vamos estruturar, vamos organizar a casa toda. Então os caras fazem um fomento, fazem uma situação que alguns governadores já estavam fazendo. Se eu não me engano, eu vi muito um bate-papo pesado no estado do Goiás. Né? O então governador do Goiás, ele começou a falar muito sobre isso. Eu vou dar um subsídio ao contexto do agricultor e tal, e redirecionar a produção, a venda. Só que isso também, pessoal, não é assim, vamos aqui, ó, pá, fazer que nem um Thanos. Estalar de dedos, a gente vai resolver o problema. Não, não é assim que resolve, né, turma? Vocês sabem disso. Não vai ser no estalar de dedos que vai resolver isso, não. Então, mais uma alinhada de negociações aí para frente. Eu vejo que isso ainda está um pouco longe de terminar, tá, pessoal? Não vai ser fácil, não. Fica essa dica de ouro aí para a gente pensar. Dívida pública bruta nossa, né, do Brasil, ela atingiu 76% do PIB. Isso aqui é pesado. Elevação atribuída, gente, ao aumento de gastos com subsídios e manutenção de altos juros. O Tesouro emitiu nota alertando que, sem reformas estruturais, a trajetória da dívida se tornará insustentável até 2030. Então, ou seja, a gente tem que fazer reformas. Nós temos que reduzir essa dívida bruta 76% para 60%. O ideal, gente, seria 50%, né, professor? O ideal é esse. Opa, quem mais ali, ó? E aqui eu peguei uma análise básica para você levar até para uma questão ou uma redação. A crise entre Brasil e Estados Unidos evidencia a vulnerabilidade das economias periféricas, as decisões unilaterais das potências, ou seja, eu me viro sozinho, né? Lembra os efeitos da política de substituição de importação interrompida nos anos 90, com abertura comercial, né? Exatamente, que aqui, ó, essa abertura comercial que ele se refere aqui, ó, é justamente a ideia de globalização. Eis o ponto, tá? A dependência do agronegócio e da mineração no mix exportador brasileiro agrava os impactos de qualquer sanção externa. Até porque o Brasil exporta muito. E detalhe, nós exportamos produtos de gênero agrícola. Lembrando, produtos de baixo valor agregado. Claro que a gente ganha na quantidade, né? E na qualidade dos produtos. Política no Brasil, galera. Crise diplomática e a nossa soberania está em jogo. Observação. Eu vou fazer uma prova, professor, e tem redação. Isso aqui pode ser a sugestão de um tema, né? Faça uma redação também sobre isso, inclusive. As relações entre Brasil e Estados Unidos, elas atingiram seu ponto mais crítico desde a era Geisel, nos anos 70, quando houve o rompimento do acordo militar com Washington. Em julho de 2025, essa tensão se deu em função de quê?
da condenação de aliados de Trump no Brasil, da atuação do STF e da resposta americana com sanções e tarifas. Ponto. Aí, é claro, os analistas políticos, os analistas econômicos deixaram muito clara a situação. Falaram, olha, o que está acontecendo é por quê? Porque o Trump tem interesse na América Latina, gente. Nós vamos ter algumas eleições acontecendo no Equador, né, algumas eleições na América Latina e tal, e ano que vem no Brasil. Então o Trump ele tem um pensamento, ele acabou de chegar no governo. 2025, 26, 27, 28, 26, 25, 26, 27, 28. Então nós vamos ter as eleições nos Estados Unidos em 2028. Então o cara ou seja, ele tem 3 anos e meio daqui para frente. Então ele precisa de seus aliados no mundo. Então ele tem alguns grupos, por exemplo, nós temos Javier Milei na Argentina, que é simpatizante, que gosta dele, e ele quer mais. Ele quer isso em toda a América Latina. Você vê que um dos secretários dele lá falou, vamos retomar nosso quintal. O que ele está se referindo? Vamos organizar nosso quintal. Ele está falando da América Latina. E é igual o pessoal falou, Celso Amorim, né, e grupos aí da diplomacia brasileira. O Brasil é muito grande para caber no quintal de alguém. Ponto. A gente tem que parar com aquele espírito de vira-lata. Nós somos Brasil. Nós somos uma potência. Nós somos um país gigante. Nós somos um país, gente, enorme, com riquezas assim, gigantescas. Então não dá para a gente ficar abaixando a cabeça para ninguém. E outra, pelo direito, pelo jurídico falando, a nossa estrutura de democracia, ela funciona, ela flui. Certo? O Congresso está lá, está fazendo seu trabalho. Tá? Professor, mas a pressão... Obviamente que há pressões. Se você pegar lá atrás, dá uma lidinha no passado, aí, quando começou o processo ali, a ideia do mensalão, lá atrás do mensalão, estou falando do mensalão, Joaquim Barbosa, aquele juiz negro do STF, lembra? Pô, ele encontrou várias coisas, ele puniu todo mundo. Nós tivemos o impeachment de uma presidente, certo? Entrou o seu substituto, Michel Temer, que na época o pessoal acusou de golpe. O Brasil rachou ao longo desses anos. Tá? Então você teve um cenário já meio que algumas coisas meio que estranhas no Brasil. Agora o que o pessoal colocou? Botou um bode na sala. Agora o bode está na sala. Essa é a teoria do bode. Não sei se você já deu uma olhada, mas depois pesquisa até melhor. A teoria do bode a gente está com um monte de problema aqui para discutir, na nossa sala de reuniões e tal. Aí vem alguém e bota um bode bem no meio da sala, bem em cima da mesa. E esse bode começa a fazer suas necessidades ali. Ele faz número 1, faz número 2. Meu Deus, fedor, tira esse bode daqui. Os problemas, não é que eles sumiram. Eles foram jogados para cima do bode. É a culpa do bode agora. Todo mundo só falou do bode. E aí tira o bode, limpou. Mas o cheiro do bode ainda está dentro da sala de reuniões. Então, pessoal, a gente tem que resolver vários problemas. Não vamos me preocupar com o bode na sala agora. Que colocaram um bode na sala, tem esse detalhe. E aí eu destaquei ainda isso aqui, principais fatos, gente. Então nós temos as sanções dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, né? Então entre eles aqui, cartões e bens bloqueados, como funciona a lei Magnitsky, que governo Trump ameaça usar contra Alexandre de Moraes e usou, né? Ele está estruturando ainda a lei Magnitsky, mas aqui eu destaquei, porque foi em julho, né? Ao longo do mês, ele destacou, e aí, só para você ter essa noção, por isso que a gente tem que falar desta forma. Mas a lei foi implementada, e aí, mas aí eu quero lembrar aqui, pela imagem, que a lei ele já estava ameaçando e concretizou. Baseada na lei Magnitsky, né? Que permite sanções a agentes públicos estrangeiros acusados de violar liberdades fundamentais e até de corrupção. Acusações: segundo, supressão da liberdade de expressão e politização do processo contra Bolsonaro. Gente, mas o contexto contra Bolsonaro ele envolve tanto fator político quanto fator jurídico. Tá? Então não vou entrar na meritocracia, no mérito aqui, se ele é inocente, se ele é culpado. Há provas ali, há contextos que estão sendo discutidos. Ainda vou fazer comparativos, tá? Eu me lembro claramente quando o Lula foi preso também, muita gente falou que ele era inocente. E aí muita gente falou que era culpado. Mas há provas. Tá lá. Isso aí tá discussões aí sendo feitas. Sei que a situação é essa. Nós tivemos um presidente preso, já o Lula, e estamos perto de ter um outro presidente preso. Então, no contexto é muito claro ali. E aí, no final de tudo, você descobriu-se o quê? Que o
o Sérgio Moro tinha vícios do processo que ele estava conduzindo lá da Lava Jato, lá em Curitiba. E aí o Supremo falou, pô, o processo está cheio de vícios. Aí depois eu até dou a dica aqui, pessoal do Tribo, dá uma olhadinha aí, pessoal, minha querida aluna, nossos professores aqui de Direito Penal, né, que podem falar essa parte mais legalista para vocês. Tinha vários vícios no processo, pessoal, vamos suspender. Lembre-se, eu estou falando dentro do contexto de concurso público nosso, de informação. A opinião minha, a opinião sua, a gente deixa de lado, na hora da prova. A sua ideologia, a ideologia que você tem, a ideologia que eu tenho, a gente deixa de lado. Para concurso, eu tenho que me ater aos fatos. Aos fatos. Então, quais são as acusações em cima de Alexandre de Moraes? Essa daqui que o governo norte-americano está fazendo. Tá? Sanções e agentes. O que? Acusação, supressão da liberdade de expressão e politização do processo contra Bolsonaro. Ponto. Se cair numa prova, vai cair assim. Medida considerada inédita e ofensiva à soberania brasileira. Tá? Até porque onde se usou a lei Magnitsky só foi contra, por exemplo, russos, pessoas que têm problema com corrupção e violou os direitos humanos. Eu vi uma reportagem esses dias no ICL Notícias, depois quem quiser acompanhar, teve uma reportagem, né, foi na sexta-feira, isso. Na sexta-feira, eles fizeram entrevista a um repórter da ICL Notícias. Você dá uma pesquisada lá, se quiser interesse, dá uma lida, né, dá uma olhada no portal deles lá. Na ICL Notícias, onde ele fez uma entrevista com o autor da lei Magnitsky. E o autor da lei. E o próprio autor da lei falou, eu espero que um dia a lei seja revisada. Porque a lei não foi criada com esse objetivo, que está sendo usado contra Alexandre de Moraes. Então, você viu, o cara que fez a lei colocou isso, né? Opa, quem sou eu, um pobre mortal, para questionar o cara que pensou a lei, que elaborou a lei como um todo. Então, isso tudo a gente tem que estar analisando também. E respostas, né? Resposta de Lula, em pronunciamento à imprensa internacional, afirmou Lula, o Brasil não aceita chantagem econômica ou política. Enviou carta formal de protesto a Biden e convocou reunião de emergência no Conselho de Política Externa. Aí você fala, por que o Biden, professor? Gente, porque o contexto do Biden é o contato que o Lula tem dos democratas, tá, pessoal? Exatamente, pessoal, é o contato que ele tem ali. Então, na verdade, o Lula ele já tinha uma proximidade com o Biden, tanto que o Biden, para o governo Lula, era muito mais interessante o Biden ganhar. Alinhamento de pensamento ideológico, os democratas e o PT e o PSDB aqui no Brasil. Então, por isso que ele manda para conversar com o contexto de Biden. Não me enganar, né? Não era o Trump, não, foi o Biden mesmo, pela questão dos democratas, é tanto que a comitiva que foi aos Estados Unidos, senadores, eles conversaram com 4 senadores democratas e um republicano apenas. Lula também reforçou o princípio da independência entre os poderes, defendendo, é claro, o STF. Né? Projeto de lei e retaliação comercial. O que nós temos aí para pensar ainda? Aprovado no Senado, permite ao Brasil impor tarifas equivalentes aos países que violarem acordos comerciais ou aplicarem sanções sem respaldo da OMS. É o que o Brasil está pensando, professor? Sim. A OMS, pessoal, aqui nós estamos falando nada mais, nada menos que a nossa, do mundo, tá? Não é nossa não, mas é do mundo, a chamada Organização Mundial do Comércio. Essa daqui é a ideia do OMS, da OMC, perdão, OMS, essa é saúde, do OMC, Organização Mundial do Comércio. Apoio da base do governo e oposição conservadora, rara convergência. Então tem esse detalhe. Então a parte do grupo está junto. Né? E em análise, gente, o episódio ele reforça o papel central da diplomacia brasileira na defesa de sua autonomia institucional. Também revela como temas internos, como o julgamento de Bolsonaro, podem ter repercussões externas diretas, reativando a tensão entre direitos humanos e soberania nacional. Então a gente está nesse patamar, professor, sim, nós estamos nesse pé de guerra aí que vocês estão vendo. É claro que a oposição ao governo atual está atacando de todos os lados, mas há quem perceba também que o deputado Eduardo Bolsonaro está em lesa pátria, ele está conspirando contra o Brasil. Isso é fato. Né? Você viu que, por exemplo, nós tivemos lá as escutas, né,
de quem é suspeito do golpe de 8 de janeiro, Mauro Cid, vários outros, nós temos generais presos e muito mais. Não é assim arbitrário, né? O Supremo não está prendendo arbitrariamente alguns casos ali. E aí, é claro, né, você tem aliados. E o Trump, gente, ele tem esses casos desses aliados. Você viu que ele sabe muito bem onde ele corta o Trump, né? Ele está ameaçando punir quem negocia com a Rússia, mas ele não tem coragem de chegar lá e reunir com Vladimir Putin e botar o dedo na cara de Vladimir Putin. Isso não rola. Até porque o Trump ele tem medo do Putin. Ele sabe do que Vladimir Putin é capaz de fazer. Então são momentos de tensão que o mundo está vivendo, sim. Tá bom? Bem, pessoal, você que quer continuar acompanhando a gente, eu vou deixar o nosso material, vou migrar agora para dentro da nossa plataforma exclusiva da Tribo Concursos, tá? Então, eu quero continuar vendo a aula ao vivo, quero continuar vendo a aula, acompanhando, então vem comigo para dentro da plataforma. Então, eu vou parando aqui a nossa transmissão, vou dar um time aqui na transmissão pelo YouTube, a equipe Tribo já está organizando, já vou ficar dentro da plataforma e você pode estar vendo essa aula quantas vezes você quiser. Fica à sua disposição, combinado? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Me acompanha nas minhas redes sociais lá, @radaratualidades também, @Tribo Concursos, né? A gente está sempre aqui à disposição de vocês. Me coloco sempre, professor, me tira uma dúvida aqui. E aquilo que eu sempre falo para vocês, nunca leve conceitos ideológicos para a sua prova. Analise a sua prova, analise os fatos, as informações. Em atualidades, a gente pede isso. A sua opinião você vai estar dando numa conversa com seus amigos, um bate-papo informal ali e acolá. Mas para concurso, opinião não vai vencer. E é fato. É fato que vence. É o que está acontecendo de verdade, é que você vai colocar. Houve sanções contra o Brasil, houve sanções contra Alexandre de Moraes. Pronto, é isso que vai fazer. Né? Eu não concordo ou concordo. Não precisa se manifestar. Tá bom? Essa é a ideia. Pessoal, então vamos lá para a nossa plataforma. Espero todo mundo por lá, beleza? E me segue por aqui, só me acompanhar. Valeu, pessoal. Vamos lá. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!